Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, então, eu vou falar com vocês Mateus 11, um pedaço do Salmo 119 e, se assim o Criador permitir, conforme o andamento do vídeo, iniciar também Provérbios 6 com vocês. Então, antes de começar, gostaria de fazer uns comentários aqui, porque está chovendo aqui na minha cidade, está bem nublado, e a chuva me fez refletir em algumas coisas. Então, o quão belo é a criação de Deus. Uma simples chuva, uma simples água caindo das nuvens, consegue ser uma coisa tão bela, e o som da chuva. Então, a criação reflete a glória do Criador. E só que nós temos que saber diferenciar, porque a chuva não é o Criador em si. Então, da mesma forma que uma pessoa, quando chuta uma bola, vamos supor um jogador, e faz um belo gol, e essa bola bate na rede e a rede mexe. Se uma pessoa for lá e apontar para essa rede e falar: olha como essa rede é incrível, como ela faz parte do jogador, por exemplo, como se a rede tivesse algum papel, alguma glória, digamos assim. Não, certo? Isso não faz sentido. Você ia falar que eu sou louco, que essa pessoa é louca. Então, da mesma forma, nós temos que entender que o Criador, ele está acima de qualquer coisa criada. Ele criou todas as coisas. Então, existe essa visão oriental de que o Criador seria como uma energia, e todas as coisas, tipo, por exemplo, as pessoas, os animais, a natureza, né, a mãe natureza, seria como se tudo fosse Deus, tudo fosse parte de Deus. E é por isso que eles creem na falsa reencarnação várias vezes, foi assim que surgiu isso, e creem que quando você atinge um estado muito elevado, em que você não precisa mais reencarnar nessa Terra, você se torna um com o universo. Então isso é uma coisa bem horrível, né? Para nós que cremos na vida eterna com o Criador, nós não queremos nos tornar um com a energia do universo. Então a gente sabe que isso é besteira. Então nós temos que saber diferenciar. Essa é a reflexão. Diferenciar, saber valorizar uma flor, uma árvore, a criação de Deus, os animais, por exemplo, e ao mesmo tempo saber que o Criador não é aquilo, que ele é muito mais do que isso. Então, achei interessante pensar sobre isso, e agora, vindo para Mateus 11, finalmente. Foram 4 vídeos aí, explicando Mateus 10, para quem quiser dar uma olhada nos vídeos do canal. Então, a mensagem de João Batista a Jesus, Mateus 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar seus preceitos aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, ou seja, o ungido, o Messias, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? O Messias Jesus era o Messias que havia de vir, ou devemos esperar outro? Essa foi a pergunta dele. Então, Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho é anunciado aos pobres. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então, somente nessa parte já tem tanta coisa que vai ser o suficiente de Mateus hoje, Mateus 11, por hoje. Então, esta frase que ele falou, além de ter um grande significado, porque realmente os cegos foram curados, os coxos, os leprosos, os surdos, através dos milagres e das maravilhas
que Jesus fez? Ressuscitar os mortos. Inclusive, não foi apenas Lázaro que ressuscitou. Então, nós temos relatos históricos e bíblicos, que também faz parte de um relato histórico, mas fora isso, nós temos relatos históricos, extra-bíblicos, de que pessoas ressuscitaram no momento da crucificação do Messias, no momento em que ele morreu, em que ocorreu trevas por 3 horas e houve um grande terremoto em Jerusalém. Da mesma forma, muitas pessoas ressuscitaram e entraram na cidade, porque o cemitério ficava fora. E fora isso, nós temos ressurreições, aqui como curiosidade, né? Que Elias ressuscitou um menino, Eliseu, que teve o dobro da porção do manto de Elias, da unção de Elias, ele teve o dobro, segundo o que a própria Bíblia diz. E por quê? Porque ele falou, Elias falou, você quer alguma coisa? Ele falou, sim, eu quero a unção, eu quero o dobro da sua unção. Então ele falou, é uma coisa difícil você pede, mas eu vou te conceder isso, Deus vai te conceder isso caso você me veja subindo aos céus. Então, como Eliseu prestou muita atenção e conseguiu estar presente quando Elias foi levado pela carruagem de fogo aos céus, dessa forma ele teve o dobro da unção de Elias. Eliseu teve o dobro da unção. Então, além disso ser incrível já, essa frase que Jesus falou, ela é uma frase que cumpre uma profecia de Isaías, no qual ele fala uma frase muito semelhante, no qual o Messias havia de fazer tais maravilhas. Então eu vou deixar nos comentários, porque eu não me lembro exatamente em qual capítulo de Isaías que está isso, mas eu vou deixar no comentário, ou se eu me esquecer, alguém coloca, por favor. E, finalizando, ele fala que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar dele. Ou seja, aquele que não se escandaliza da verdade, das palavras do Messias e do funcionamento, de como as coisas são, porque o ser humano tende a ser orgulhoso e quer não necessitar de um Salvador. Só que nós precisamos, nesse mundo tenebroso, e nós não temos nem a capacidade de nós mesmos, pela nossa própria justiça, ser salvos. Então nós precisamos do sangue do Messias. Só que para isso, ele mesmo falou, eu sou o pão da vida, aquele que não comer do meu pão e não tomar do meu sangue não pode ir para o céu. Então, essas coisas, muitos discípulos deixaram de seguir ele nesse momento e falaram, duras são essas palavras, quem poderá ouvi-las? Então é por isso que bem-aventurado aquele que não se escandaliza da verdade, que aceita que nós somos pecadores, que nós necessitamos do Criador, que toda honra e glória é dele, porque a tendência orgulhosa do ser humano é querer a glória para si, ter orgulho, só que a pessoa que mantém-se orgulhosa não é capaz de herdar a vida eterna. Então, que nós possamos aceitar as verdades, abrir o nosso coração para o Criador e que o nosso objetivo principal nessa vida seja fazer as coisas para a honra e a glória do Criador, porque senão não tem sentido fazer as coisas somente para nós mesmos, sendo que nós vamos partir dessa terra e estar na eternidade servindo ao Criador como reis e sacerdotes. Qual é o sentido em servir a nós mesmos, que por nós mesmos somos passageiros, que não temos nem a capacidade de nos dar a vida eterna, nós precisamos que Deus nos dê. Então, Ele não criou-nos, e isso que é muito difícil para muitas pessoas aceitar. Ele não nos criou para a gente simplesmente viver a nossa vida e ser feliz. Não. O objetivo dessa vida é herdar a vida eterna, servir o Criador. Nada mais que isso. Então,
agora indo ao Salmo, não vai dar tempo de falar provérbio nesse vídeo, mas Salmo 119, a partir do versículo 57, que é a letra Het. Tu és a minha porção, ó Senhor. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Supliquei o teu favor com todo o meu coração. Sê misericordioso para comigo, segundo a tua palavra. Pensei nos meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me atrasei para guardar os teus mandamentos. Os bandos dos perversos me roubaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para dar graças a ti, por causa dos teus justos juízos. Sou companhia de todos aqueles que te temem e daqueles que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua misericórdia. Ensina-me os teus estatutos. Então, glória a Deus. Eu estou vendo que eu vou ter que gravar outro vídeo só com alguns salmos, alguns trechos desse salmo e Provérbios 6. Então fiquem de olho aqui no canal. Já foi o suficiente para esse vídeo, senão vai ficar muito longo, vai ficar com muitas ideias diferentes. Então eu tão somente peço que vocês deixem o gostei de vocês, se você chegou até aqui. Quem é novo, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, muito obrigado. E é isso, comentem, deixem seus comentários, porque além de agregar no vídeo, também ajuda muito na divulgação do vídeo. E, por fim, compartilhem este canal, compartilhem este vídeo com pessoas diferentes, para que a palavra do Criador seja espalhada. Então é isso, meus irmãos, que o Criador vos abençoe grandemente e vos conceda paz e alegria nele, alegria verdadeira e pura. Em nome de Jesus, amém, e até a próxima.